Olá, pessoal! Hoje é dia de mais uma live da semana. Toda quinta-feira nós temos. Toda quinta-feira nós temos uma live. Hoje nós vamos falar sobre a inserção do psicólogo nas empresas. Nosso convidado já chegou, deixa eu só arrumar um detalhezinho. Aqui. E já chamo o nosso convidado. Aqui. Tá, tem que esperar o pessoal entrar também. Bem que o nosso público não anda muito participativo, né, pessoal? Olá, boa noite. Olá, boa noite. Tudo bem, Jairo? Como é que tu tá? Tudo bem? Tudo tranquilo? Vou dar só uma guardadinha, acho que daqui a pouco o pessoal começa a chegar. Nosso público não anda muito participativo, vou ter que fazer queixa do pessoal. Uhum. Tá bem. Enquanto isso, tá tudo certo por aí? Tá pronto? Tem Tudo como tu tranquilo, tudo melhorar um pronto. pouquinho a tua luz, será? Pra gente te Tem, enxergar vamos ver. melhor? Peraí. Já melhorou bastante. Melhorou? Bárbara, boa noite, Bárbara. Melhorou bastante já. Como eu já te expliquei, né, aquele dia as nossas visualizações, a maioria delas vem depois, né, que a gente faz a live. Então Uhum. vamos começar para a gente não perder tempo no Vamos nosso lá. papo. Queria te agradecer, né, primeiro por ter aceitado participar com a gente desse momento, né, desses esclarecimentos, dessa conversa sobre essa inserção da nossa profissão no campo, né, da psicologia organizacional. Muito obrigada, Uhum. então, por ter aceitado participar. E vou pedir para te apresentar, falar um pouquinho sobre a tua trajetória na psicologia organizacional, como que foi a tua inserção, como é que tu está hoje. Então tá bem. Então, eu atuo na área de gestão de pessoas já fazem quase 8 anos. Desde 2009, na verdade, desde 2011, né? Eu primeiro me formei em gestão de recursos humanos e depois sentindo essa necessidade de ter mais argumentos, mais fundamentos, eu cheguei na psicologia e aí já fui direcionando a minha carreira para a área da psicologia organizacional, né? Como já tinha entrado na faculdade com essa necessidade, né? Então, eu sou formado em gestão de RH, psicologia, também especialista em comportamento organizacional e gestão de pessoas. Venho, né, desde. Ai. Tu me escuta, Jairo? Ai, travou, gente. Vamos esperar ver se o Jairo volta. Deu uma travadinha aqui. A hora que tu estava falando da tua especialização, deu uma travadinha, se tu puder. Ai, Agora sim, tinha travado tá. antes. Tu tá na tua Wi-Fi ou na 3G, será? Tá. Tá me ouvindo? Então, como eu havia falado para vocês, eu sou o meu Wi-Fi tá ligado. Tá. Pois é, tamo com um delay bem grande, né? Uhum, Vamos tentar tu sair e entrar de novo, vamos ver se dá. tranquilo. Vamos lá. Tá, vamos ver se dá. Vamos tentar chamar o Jairo de novo pra ver se a gente consegue melhorar a qualidade da nossa conexão. Porque com delay fica difícil a gente conversar.
esperar ele voltar. Hoje a gente vai ter um papo sobre essa inserção, né? O Jair, como ele vinha falando, ele já tinha, né, o curso na área de gestão e sentiu essa necessidade de um conhecimento a mais, né? De um olhar diferenciado na gestão de pessoas. E aí foi para a faculdade de psicologia. Vamos ver se vai dar agora. Foi para a faculdade de psicologia justamente para conseguir ter esse olhar que ele sentia falta, né? Vamos ver. Vamos ver se agora vai dar. Olá. O pessoal, se puder nos dar um feedback, se tá travando, se não tá, se vocês nos escutam bem, os Isso. dois, se tem algum problema, né? Tava falando aqui pro pessoal, mais ou menos repassando o que tu já disse, né? Que tu sentiu falta desse olhar diferenciado no RH, né? Na área de gestão de pessoas, e aí tu foi fazer a faculdade de psicologia, né? Isso? Isso aí. Tá. Então, como a gente, como o pessoal que nos acompanha Isso. já sabe, né? A gente faz mais ou menos, todo o pessoal já sabe que a gente tem o nosso bate-papo antes da live. Então, eu vou pedir para te falar um pouquinho daqueles desafios que a gente comentou, né? Na relação da formação, do contato, de como é complicadinho, não é tão simples como a gente imagina. Vou pedir para te falar um pouquinho dessa parte. Se travar, eu te aviso e peço para o pessoal avisar também. Tá bem. Tá bom. Então, pessoal, assim, eu sempre, como, né, havia falado ali no início, delineei a minha carreira para poder atuar dentro da gestão de pessoas desde o início da minha graduação em psicologia. E meus colegas em si, né, sempre traziam, é muito tranquilo, pô, né? Mas na realidade não é assim, né? Não é bem assim que acontece. Por quê? Porque campo sempre tem, mas é muito importante que a gente tenha contatos dentro desses campos, né? Contatos com pessoas que estão nas empresas, contatos com amigos que já trabalham em algumas empresas que a gente tem interesse de se inserir. Então, os espaços e os desafios sempre vão existir, né? Mas é importante que a gente, desde então, desde a graduação, já venha construindo esse caminho, se desenvolvendo a partir da prática e construindo um caminho que nos leve a, depois que terminar a graduação, já se inserir com mais facilidade, né? Então, conhecer pessoas, trazer pessoas que venham a agregar na nossa formação, fazer cursos, participar de palestras, né? Então, no momento da graduação, como eu já Tá complicada a nossa conexão hoje. tive avaliação psicológica, então, vai delineando desde então. Tá conseguindo me ouvir? A gente tá ouvindo, mas tá com aquela microfonia, sabe? Tá complicada a coisa, não sei. Tenta botar na internet, nos dados, ver se não melhora. Porque o Wi-Fi da Santa Maria tá, olha, lamentável. Vamos ver se nos dados não empurra melhor. Tá me ouvindo? Jair. Oi. Oi, tu me escuta? Agora tá na 3G. Vamos ver se funciona. Ai, acho que agora tá. Agora eu tô te vendo até te mexer aí. Ah, então Estava tá. falando então da importância de delinear os estudos na graduação, durante a graduação, mas também da Isso, importância dos contatos, né, durante esse período de graduação. isso. E esse foi um caminho que eu sempre já tinha claro que eu tinha que fazer. E é muito importante que as pessoas que têm esse interesse de se inserir em qualquer área, né? Seja na área organizacional, seja na área clínica, já tenham o caminho que tem que ser feito.
Porque aí, no momento que a gente sai da graduação, não tem dificuldade na hora que vai entregar um currículo, porque já sabe aonde tem que entregar, por exemplo. Não tem dificuldade de ser colocado de uma melhor forma, porque já sabe onde quer atuar, onde quer trabalhar, né? Então, é muito importante a gente já ter conhecimento claro do que quer fazer depois e saber os caminhos, né? Por exemplo, os meus estágios, né? Eu sempre busquei fazer estágios aonde eu gostaria de trabalhar depois no futuro. Porque aí automaticamente as pessoas já sabiam como eu trabalhava, conheceriam o meu potencial profissional e aí eu já tinha mais uma abertura para poder depois então entrar, né, e se inserir como profissional dentro daquela empresa. Então, são estratégias que a gente tem que ir ao longo do caminho acadêmico, né, delinear para poder se inserir com maior facilidade depois de formado. Né? Isso que tu trouxe também, da questão de ir delineando a formação, né, de acordo com a tua área de interesse, é muito importante a gente salientar, porque as nossas formações, a minha e a tua, são diferentes, né? Mas a grande maioria das formações, ela é um pouco generalista, né? Mais Uhum. generalista, assim. Então, a gente não tem um grande aprofundamento em todas as áreas, ou na maioria delas, ou nem mesmo em uma só. A gente não tem um grande aprofundamento, né? A gente mais vê teorias, né? Abordagens, alguns aprofundamentos a gente tem nas abordagens, mas a gente não tem nos campos de trabalho, né? Isso talvez seja uma deficiência na formação. O que que tu acha? Na verdade, isso eu acho que não é, na verdade, nenhuma deficiência. Eu acho que não tem como uma graduação, uma faculdade dar conta de tudo. Porque a gente sabe que a psicologia é extremamente vasta, né? Mas a gente Sim. sempre tem que estar ligado com relação ao que a gente quer e buscar. Por exemplo, né? Quando eu entrei dentro da atuação em massa da gestão de pessoas, eu percebi que eu tinha deficiência e necessidade de poder me aprimorar mais em avaliação psicológica. Então eu acabei já percebendo que eu tinha que fazer um curso, que eu tinha que fazer uma formação, que eu tinha que fazer alguma coisa relacionada a isso. E isso não tem na graduação. Não tem na graduação, por exemplo, uma matéria específica voltada à avaliação psicológica no contexto organizacional. Não tem, né? Então, por exemplo, Isso, a né? gente, isso é interessante mencionar, até o pessoal que está aqui, se quiser, né, o nosso pequeno público, se quiser, que é formado em psicologia, né, se quiser dar um feedback sobre a sua formação, sobre como foi, porque a gente conversando ontem, a gente se deu conta de que nas nossas disciplinas de avaliação, a gente não vê nenhum tipo de testagem, nenhum tipo de avaliação psicológica feita, não aprende a fazer, né? Nenhum tipo de Uhum, avaliação específica para o contexto organizacional, sim. né? E Isso aí tu me relatou que fez muita falta, né? com certeza, e aí não é só além a questão do aplicar, né? Porque aplicar a gente já não aprende na graduação, né? A aplicabilidade, enfim, tudo todo, mas também o feeling de poder avaliar, né? Porque aí tu avalia com o quê? Com relação ao cargo, com relação às premissas da empresa, com relação àquela oportunidade, a pessoa. Então tem que ter todo um aparato que não é simplesmente eu saber e conhecer o teste. Eu tenho que ter o feeling de poder avaliar aquele teste a partir do que a empresa que eu estou tem necessidade. Né? Então é muito além, e eu acho que vai muito do interesse mesmo. Então, vocês que têm interesse de poder se inserir nesse mercado de psicologia organizacional, é muito importante e muito válido conhecer a avaliação psicológica. Eu sempre trago Nesse que contexto. dentro da avaliação psicológica, da gestão de pessoas, a nossa grande ferramenta e o nosso grande diferencial como psicólogos dentro desse meio é a avaliação psicológica. Então a gente precisa ter todo o domínio, total domínio disso e saber muito, né? E conseguir, de certa forma, vender isso muito bem para a organização onde a gente está. A gente conversou um pouquinho sobre isso, né? E justamente sobre, mesmo depois de estar na empresa, continuar buscando essa formação para atender as demandas da empresa, né? Isso foi uma coisa que tu me disse que também precisou passar por esse processo, né? Pode falar um pouquinho pra gente como é que foi isso também? Porque tu disse que fez, Sim. chegou a fazer cursos que nem são da nossa área, né?
justamente para Sim. atender uma demanda da empresa. Sim, e isso é uma coisa também que a gente sempre tem que estar atento, porque às vezes, por exemplo, estou fazendo um curso de desenvolvimento humano, mas qual é a principal demanda da empresa? Não é recrutamento e seleção? Então tem que fazer curso de recrutamento e seleção, né? Então, assim, Sim. dentro da penúltima experiência que eu tive que fazer cursos de NRs, que são normas regulamentadoras que trazem, então, assuntos relacionados a trabalho em altura, trabalho com eletricidade, né? E aí eu tive que me aprimorar, né, a minha formação com relação à avaliação psicológica nesses contextos, porque era o contexto que eu atuava, o contexto que eu tinha mais demanda de avaliação naquele momento. Então, sempre é importante a gente ter esse feeling, né, e poder saber o que precisa ser feito, qual é a principal demanda do momento. E também, justamente por isso, né, dos cargos, né, não adianta, eu sei a empresa que tu tá, a gente não precisa divulgar, Uhum, mas a empresa que tu sim. tava, considerando esses cargos, né, bom, eu preciso de uma pessoa que seja apta a subir em postes, tá, fazer instalação elétrica, tá, Uhum, mas ela não tem que ter só a capacidade de subir no poste e o conhecimento para fazer uma instalação elétrica. Ela uhum. precisa ter o conhecimento dessas normas todas. E como que eu vou saber se ela tem o conhecimento dessas normas todas se eu não tenho, se eu não tiver, né? Sim, sim, Como que eu vou exatamente. fazer essa avaliação? Exatamente isso. E aí, além disso tudo, a gente tem que perceber aquela pessoa quando ser humano, né? Será que aquela pessoa não vai se colocar em risco no momento da atividade? Será que aquela pessoa está Ah, bem emocionalmente para poder se trabalhar e exercer uma atividade de risco? Então, a gente, quanto psicólogo, também é isso, é um sinalizador dentro da empresa, né? A gente aí sinaliza. a gente já entra agora bem cedo, assim, ó, já estamos bem cedo agora, aproveitando a Anne, deu uma entradinha e deu uma olhadinha. Estamos bem cedo para nós já entrar naquele nosso tópico polêmico, polêmico, Aham, polêmico. polêmico. Sobre. A gente tem. Inclusive, eu te disse que na última live a gente deu uma conversada sobre isso, sobre a apropriação dos conteúdos da psicologia por Uhum. outras áreas, né? E essa questão não é que existe uma divisão, existe uma complementação, né, dos trabalhos feitos na gestão de pessoas, no RH, em tudo direitinho, nesse setor da empresa, entre os administradores e os psicólogos, Sim, né? sim. A gente não tira todo o trabalho deles, mas eles também têm coisas que eles não podem fazer porque são exclusivas nossas, né? Então é um trabalho de complemento entre os dois, e é isso que a gente quer dar uma falada aqui. Sim. Justamente por esse olhar que tu acabou de trazer, né? O comportamento da pessoa. É esse Uhum. olhar, né, sobre o comportamento da pessoa, a gente tem condições de dar, né? Esse olhar mais específico, mais atento, mais analítico, né, um pouquinho mais profundo, a gente tem esse olhar mais desenvolvido, né? E não é que a gente diga assim, a pessoa não tem condições de fazer esse trabalho. Não, só não é a formação dela, né? É diferente, Uhum. formações complementares, e assim a gente vai se ajudando. E aí tu disse que também notou, né, essa necessidade do comportamento também ser analisado justamente por estarem em cargos que ofereciam riscos, né? Sim, e essa é uma questão muito importante, assim, da postura do profissional dentro do campo, porque a gente sempre tem que trabalhar de uma maneira multidisciplinar, se ajudando, construindo, né? Porque cada um tem a sua determinada habilidade. Certamente, a gente, quanto psicólogo, não tem algumas habilidades que administradores ou que contadores, enfim, têm. E aí eles vão nos auxiliar no nosso trabalho da mesma forma que nós, quanto analistas comportamentais, podemos estar ajudando, né? Então, é muito importante o quê? A gente ter todo o domínio da nossa prática, da nossa ferramenta, que é avaliação psicológica, que é análise comportamental, que é diagnóstico de perfil, enfim, inúmeras coisas que psicólogos fazem, só que infelizmente o que acontece, que eu sempre digo que essa é uma deficiência hoje da nossa classe, da profissão, de poder saber vender isso muito bem, né? Porque a psicologia, como sempre os gestores dizem, né? Isso é muito subjetivo, né?
Tá, mas por que que isso é subjetivo? Né? Porque, de fato, o que a gente precisa mostrar número. Nós estamos numa empresa, as pessoas precisam saber resultado, precisam ter mais claro possível aquilo que a gente está falando de forma subjetiva, porque para a gente é claro, porque a gente estudou e tem conhecimento de estudo. Então é muito importante que o psicólogo se aproprie ao máximo possível das suas ferramentas e tenha clareza na hora de dialogar com o gestor, né? Dialogar de uma forma que ele compreenda, que ele entenda que aquilo é um resultado que ele tem possibilidade de trazer mais claro, mais palpável, né? Qual tu acha que foi, assim, o teu maior, depois, né, já trabalhando, estando na empresa, qual tu acha que foi o teu maior desafio? Não, vou reformular. Tu Tá. acha que a comunicação, né, com os gestores pode ter sido, não digo não- complicada, assim, no começo, um pouco dificultosa, ou não? É sempre muito tranquila, Uhum. são sempre muito acolhedores, depende do que tu vai comunicar. Como que isso foi pra ti? O que que tu acha sobre isso? Então, Como, isso né? tudo depende, Pela tua né? experiência. Isso tudo depende da cultura da empresa, né? Às vezes, a gente chega numa empresa onde já tem ah, raízes de psicólogos, psicólogos que fazem um trabalho, então a gente já chega e já complementa aquilo que já vem sendo feito. Agora, quando chega uma pessoa psicóloga nova em um espaço onde não tinha psicólogo, certamente existe uma resistência. Porque aí cabe a gente dizer, tá, mas qual é a diferença de um psicólogo para um contador, para um administrador, para uma pessoa que pode, então, fazer um processo de recrutamento e seleção, por exemplo? E aí, infelizmente, de novo, eu trago isso, a gente não sabe se vender e trazer a nossa diferença. É muito importante que a gente saiba isso. É muito importante que as pessoas tenham a clareza de dizer: eu estou aqui porque eu sei dizer para ti se aquela pessoa está apta ou não a trabalhar por determinadas questões, por questões comportamentais, por resiliência, por emoções, por sentimentos, enfim, por tudo, né? Porque a gente tem esse domínio. E o nosso olhar e o nosso feeling, outros profissionais não têm, né? Então, é muito uma questão da gente conseguir mensurar o resultado de uma maneira estratégica, porque ao mesmo tempo que a gente está ali para entregar resultado para a empresa, nós precisamos ser estratégicos para nos seguir lá, para nos manter lá, né? Então, é muito disso que eu penso, sabe? E a comunicação depende muito de que se já tinha um trabalho estabelecido. É, E sim, tu teve a sim. experiência de que já tinha um trabalho estabelecido na tua experiência? Eu já tive os dois momentos. Quando eu cheguei em uma empresa, eu era o único psicólogo primeira vez, e depois, quando eu já tinha psicólogos na empresa. Quando a gente chega pela primeira vez, a gente tem todas as nossas ferramentas para poder mostrar, né? Com relação a comportamento, com relação à análise de entrevista. E aí é mostrar o nosso campo, poder trazer. Às vezes, o gestor vai dizer que isso não é importante, e tá tudo bem, porque é o que ele pensa para a empresa dele. A gente tá ali para complementar. Né? Nem sempre nós vamos receber um sim. E isso tem que estar muito claro para quem quiser trabalhar em psicologia organizacional. Na graduação, a gente sempre aprende, meu Deus, que psicologia organizacional é muito linda, é muito bonito, as pessoas vivem felizes, trabalhando felizes, sem conflito nenhum. E isso não existe, né? Existe Não, conflito. e existe muito uma utopia, né? Isso a gente aprende também, porque a gente aprende como que a gente vai fazer o nosso trabalho. Aí existe Uhum, muito uma utopia de que a gente vai chegar na empresa, né? Vai fazer o uhum. nosso trabalho, vai fazer o nosso relatório, todo um diagnóstico, né? Todo um plano de trabalho, vai chegar para o gestor e vai dizer, ó, isso, tem que começar agora, tem que mudar agora, e vai ser assim, e vai ser assado daquele jeito. O gestor vai dizer pra tua cara, beijos, né? É Não bem é bem isso. assim, né? Porque assim, às vezes, quando, né, os gestores valorizam esse tipo de trabalho, porque raramente isso acontece, né? Eu acho que isso tem melhorado. A gente tem Tem. conquistado um espacinho melhor, né?
como é que eu vou dizer, o bem-estar dos trabalhadores e da empresa como um todo, ela tem sido mais valorizada. Não tanto quanto deveria, mas está aumentando, então tá bom. Olha ali a pergunta para ti. E Depois tu lê aí, pra mim. tá, eu leio para ti. E aí, a gente tem a gente aprende na faculdade essa utopia de que a gente vai chegar, vai dizer como que funciona o nosso trabalho, vai dizer que é assim é assado e que tudo vai ser acatado, porque afinal de contas nos quiseram ali, né? Mas nos quiseram para resolver um problema, não sabendo que todos esses passos, todos muitos passos seriam necessários para chegar numa solução, né? Sim, com certeza. É, a pergunta para ti é: em qual contexto é utilizada a análise SWOT? Na seleção para admissão ou períodos recorrentes? Olha, se utiliza muito, eu, no meu caso, tá? Isso é uma experiência que eu vivi, que eu aplico até hoje, assim. A análise SWOT, o que que é? O que que significa primeiro análise SWOT, tá? Eu vou explicar para vocês. São todas as questões, é a fofa, né, que todo mundo fala, que SWOT é o significado em inglês, né? Forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Tá? Então, assim, ó, isso eu sempre trabalho quando eu vou dar um feedback, por exemplo. Tá? Análise só, eu acho inclusive muito efetiva essa utilização. Por quê? Porque a gente tem a oportunidade de dar um presente para o colaborador, né? Que é aonde ele tem as forças, aonde ele precisa desenvolver e aonde a gente tem uma ameaça, porque, por exemplo, se ele permanecer com esse comportamento, se ele permanecer com essa deficiência com relação a algum processo, alguma coisa, pode dar um problema. Então, assim, de uma forma muito leve e muito tranquila, a gente pode estar utilizando a análise SWOT para um processo de feedback, por exemplo, né? Esse é um dos pontos, assim, que a gente utiliza. E claro que em outros novos processos, né, utilização de novos processos, mapeamento de processo. Em processo de recrutamento e seleção, eu não utilizo análise SWOT, tá? Mas em feedbacks e implementação de novos processos de gestão de pessoas, eu utilizo muito. E tu pode falar um pouquinho como é feito? Se tu puder, Sim, assim, brevemente? sim. Então, assim, eu utilizo, tem um formulário, tá? Que aí é dividido em quatro partes. Aí tem as quatro partes ali, forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. E aí eu vou, a partir de cada ponto, né, mensurando isso, e pontuando, né, com aquele colaborador, com aquela pessoa. Primeiro, eu sempre começo pelas forças, depois que eu falo todas as forças e a gente consegue bater, aí eu digo, concorda, né, que tu é bom nisso, 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 nisso. Aí a pessoa, a gente vai para as fraquezas. E aí, quando eu vou falar das fraquezas, eu sempre trago o que uma das forças pode ajudar para aquela fraqueza não existir mais. Sabe? Bom, Porque aí não adianta eu dizer para a pessoa que ela é fraca em determinada coisa e deixar por isso mesmo, sem dar nenhuma solução, sem dar nenhum plano de ação. Então, eu utilizo muito das forças para poder, em determinado momento, falar das fraquezas e dizer como que ela pode melhorar. E aí, se ela não melhorar, né? Quais são as oportunidades que ela tem para essa melhoria acontecer e se ela não melhorar, o que seria uma ameaça, né? Se permanecesse com esse comportamento, com essa atitude, enfim. bem completo, né? E interessante isso de fazer esse complemento entre as forças e as fraquezas, justamente para não deixar a pessoa sem entender nada, né? A Fernanda entrou e te deu oi aí, tu viu? Olá, sim, E tá dizendo que é oi, importante Fê. começar pelas forças. Eu Sim, acho legal, né? Porque daqui a pouco as pessoas pensam, não, vou falar o que é ruim primeiro, depois eu falo o que é bom e dou uma tapeada. sim. E Não, vamos antes disso, começar assim, essa. né? Para complementar, né? Quando eu vou fazer análise SWOT, eu sempre convido a pessoa, porque eu não tô ali para dizer para ela, por exemplo, assim, ó, vou dar um feedback para uma pessoa que tá irritada, não tá bem, tá num momento que não tá legal, então eu preciso desarmar ela de algum modo. Então eu preciso convidar ela. Oi, fulana, eu gostaria de te convidar para tu receber um feedback. Tu aceita? Se ela me disser não, tudo bem, não tem problema. Se ela me disser sim, ok, ela está disponível a me ouvir. E aí isso muda todo, faz toda a diferença. Entende? Sim, faz toda a diferença, né? Até porque
Se a pessoa não, quando a pessoa não está disposta, né, é a mesma, agora fazendo um paralelo com a clínica, né, é a mesma situação, porque é famoso falar com as paredes, né? Porque a gente vai estar, tu vai estar ali fazendo um trabalho que talvez a pessoa não esteja interessada, e aí imagina tu toca no ponto das fraquezas e das ameaças, a pessoa se ofende, Aham, sim. E né? aí a gente Não tem que estar tem ali porquê. disponível para ajudar, né? E dizer que esse momento de trazer fraqueza, de trazer ameaça, não é um apontar de dedos. Não tô apontando o dedo para ti, tu é ruim nisso. Eu tô ali Não é para um que a gente julgamento, né? isso, eu tô ali para que juntos nós possamos construir algo diferente. Porque eu sempre digo, no momento que eu desistir de ti e que eu não falar absolutamente mais nada, aí sim é um ponto de alerta. Porque aí a demissão pode estar próximo. Mas a partir do momento que eu sigo falando e dizendo para aquela pessoa o que ela precisa melhorar, é porque eu acredito nela. É um bom sinalizador, então, de que a empresa ainda quer te manter ali. Com Ainda tem certeza, interesse em ti. Isso é um ótimo sinalizador. com Muito certeza. interessante. Muito interessante. Não, não sabia dessa parte, assim. Não, é bom. Eu digo que cada live que eu faço com cada convidado, eu aprendo muito, porque como tu já falou, a psicologia é muito vasta, né? E a gente não tem como ter todos esses conhecimentos. Então, eu já conhecia a análise SWOT, já conhecia. Mas não nesse contexto, não feita dessa forma, não abordada e explicada desse jeito como tu tá trazendo, né? Então é muito interessante. Eu acho, eu fico, pra mim, tô tendo uma aula. Acho Que muito bom. bom, que bom. É, em relação ao alguma, por exemplo, mudanças no Uhum. ambiente, né? Na cultura, Normal. no ambiente organizacional. Como que as pessoas costumam reagir? Então, isso vai muito da experiência e da bagagem que a gente tem e leva para o lugar onde a gente está. Tá? Às vezes, o que que eu sempre digo assim, e o grande diferencial do profissional psicólogo que atua em gestão de pessoas, resiliência é o principal ponto para essa pessoa permanecer lá e estar feliz, sabe? Por E quê? tolerância à Porque frustração também, né? com certeza, Bastante. com certeza, sim. Por quê, né? Porque empresa é uma determinada, é um mutante, eu sempre digo assim, sabe? Sempre em mudanças, em constante mudanças. Então, pode haver determinados processos que, quando tu iniciou, estavam dando muito certo, mas aí depois daqui a pouco muda. E isso é natural. A gente tem que estar aberto para isso, né? E É, nem as pessoas sempre, são mutáveis, né? A gente é mutável o sim. tempo inteiro. Então, num ambiente um ambiente que depende das relações interpessoais, num ambiente que depende dessas mutações o tempo inteiro, não tem como tu manter um processo linear, retilíneo, né? Durante todo um trabalho. Eu realmente acredito que seja muito difícil. E isso deva ser meio que incluso num plano de trabalho? Essas mudanças, essas alterações que podem vir acontecendo? Às vezes não, né? Às vezes é uma decisão que vem acima da gente, que a gente tem que, enfim, encontrar possibilidades e novas formas de fazer de um dia para o outro, e é um desafio, não tem, né? Por quê? Porque a gente está dentro de uma organização, por exemplo, agora em pandemia, quem que ia acreditar ou imaginar que a gente ia ter que mudar a nossa forma de trabalho e trabalhar a maioria do tempo em home office? Nunca, ninguém, né? E foi uma coisa que teve que se resolver muito rapidamente, porque senão as empresas parariam, mais ainda do que já Sim. estão paradas hoje. Então, assim, são mudanças que a gente tem que se adaptar o mais rápido possível, com maior resiliência possível e poder, de certa forma, não baixar o resultado, né? E aí só contando com a sorte. E com a dedicação das pessoas todas, né? Porque tu tá dentro de uma organização e Sim. dependendo do tamanho daquela. Tá, organizações podem ter variados tamanhos, né? E Uhum. aí daqui a pouco tu tá numa organização com não sei quantas pessoas e aí tu vai. Imagina, tu vai fazer o que pra manter tudo nos eixos, É, a penúltima né? empresa que eu E trabalhei aí, tinha em torno de 900 colaboradores, né? E aí tu imagina
dar conta disso tudo, fazer gestão de pessoas disso tudo. Então, é um processo que eu sempre digo assim, a gestão de pessoas é um processo que sempre tem que estar próximo de tudo, das pessoas, dos processos, das lideranças, das decisões, para poder dar conta das mudanças da melhor forma possível e ainda da forma mais rápida possível, né, para não perder tempo. É. Isso do home office, teletrabalho, né, desse regime, é muito interessante a gente falar também que esse regime ele vinha sendo implementado em algum nível, né? Uhum, Não muito, claro que não, mas ele vinha sendo implementado em algum nível, justamente pela nossa realidade que vem mudando, as configurações familiares vêm mudando, as tecnologias vêm evoluindo, né? Então, isso vem sendo implementado em algum nível. Mas não assim, uhum, de uma hora para outra, sem ser planejado, sem as organizações se organizarem para isso, né? Sem os colaboradores se organizarem para isso, sem terem estrutura. A venda de eletrônicos, eu estava vendo, a venda de eletrônicos por causa do teletrabalho subiu horrores, computador, impressora, teclado, mouse, móveis de escrivaninha, coisa do escritório. Isso aumentou horrores, as pessoas estão comprando isso. Aumento de pacote de internet, tudo isso acompanhou, né? E aí tu uhum. pega, por exemplo, uma empresa, eu tenho uma amiga minha que trabalha numa escola, por exemplo, é uma escola particular, mas não deixa de ser uma empresa, Sim, com certeza. né? É uma empresa. Como ela está trabalhando em casa, ela é vice-coordenadora pedagógica do ensino médio, como ela está trabalhando em casa, a escola deu um auxílio para ela Olha pagar a aí que internet, legal. para Que ela poder legal. melhorar a internet, para ela pagar a internet. Como ela não está tendo o computador, o telefone da escola, eles forneceram um outro telefone para ela não precisar dar o número dela para os pais, né, para ter aquele contato com os pais. Uhum, Então, de todo esse suporte, a organização precisa estar pronta para dar, né? com certeza. E aí, quem que lida com os colaboradores enquanto esse suporte não chega? A gente, né? Psicólogos, né? Pois E é, aí, isso faz eu parte sempre, também, né? com certeza, né? E eu sempre trago, né? Que é uma coisa que eu bato muito forte, assim. A partir do momento que tu sabe o que fazer depois que tu toca em alguma ferida, tudo bem. Mas no momento que tu não sabe o que fazer, não toca lá, né? Então, a gente sabe que em determinado momento tem pessoas que hoje estão extremamente adoecidas por estarem em casa, né? Ah, porque tem filho, porque tem marido, porque tem toda uma carga de coisas que quando estavam no trabalho não precisavam dar conta. E que agora em Sim. casa tem que dar conta, porque tem em casa para arrumar, o filho não tá na escola, tem o marido, enfim, inúmeras coisas, né? E E aí, a dificuldade de gestão pessoal entrou muito aí, né? sim, sim, com certeza. E aí eu sempre trago assim que a gente, quanto psicólogo, somos grandes esponjas que absorvemos o máximo de coisas possíveis, mas é muito importante que a gente consiga auxiliar essas pessoas de uma maneira estratégica. E psicólogo organizacional não é somente psicólogo, ele é um estrategista também, né? Porque ele precisa, além de ajudar a pessoa a dar conta das suas emoções, fazer com que ela não perca a sua produtividade e ainda continue feliz no seu trabalho. Isso daí é um outro ponto que a gente tinha concordado também em abordar, que é a questão de quando, né, esse ponto volta um pouquinho na questão da administração, mas inclui Uhum, isso também, no sentido de que os gestores, eles estão muito interessados assim, bom, eu preciso preencher essa vaga, uhum, né? Não me interessa como, eu preciso preencher essa vaga. E aí, quando tu tem um trabalho feito por uma equipe multi, né? Teoricamente, tu vai ter um profissional melhor organizado para esse cargo, melhor qualificado para esse cargo, né? De uma forma geral, uhum. tanto comportamental quanto, né, nas qualificações Tecnicamente. tecnicamente. Isso. Muito obrigada. E aí, os gestores não estão muito preocupados nesse processo, né? Só lá no final.
Na verdade, eles se dão conta disso, né, dessa deficiência de precisar ter um profissional psicólogo atuando com isso a partir do momento que a rotatividade se torna muito alta. Então, as pessoas acabam saindo com muita facilidade dessa empresa porque não selecionou bem ou porque a pessoa não se adaptou àquela organização. E aí o psicólogo, né, consegue identificar isso no processo de seleção, né? Porque ele tem ferramentas que possibilitam isso, que tem o espelho, né? Que eu sempre digo, o perfil do colaborador é um espelho. A gente tem isso, e aí eu pego esse perfil e consigo identificar se ele se alinha com as políticas da empresa ou não, né? Então, a gente tem essa ferramenta, é só preciso as pessoas, os gestores em si, entenderem o resultado lá na frente, né? Para poder compreender a importância de investir, né, em gestão de pessoas, em psicólogos. Sim. E na tua experiência, assim, como que foi, como que foram as tuas experiências? Essa necessidade do psicólogo, ela é bem acolhida pelos gestores? Ou tu acha que, num primeiro momento, vamos economizar e assim que der, como que tu acha que funciona isso? Hoje eu acho que os espaços estão muito grandes, assim como tu mesmo falou, eu acho que a gente vem melhorando, é uma caminhada, é uma construção, né? Mas ainda tem muitas barreiras a serem vencidas, né? Por exemplo, vocês já viram poucas empresas hoje contratam psicólogos organizacionais, né? Muitas pessoas contratam analistas de RH, assistentes de RH, né? Por quê? Porque é uma nomenclatura organizacional. Não que elas não valorizem profissional psicólogo, nem nada, mas é porque elas não entendem de fato qual é a diferença de um analista de RH e de um psicólogo organizacional. E aí, de novo, é um erro da nossa classe, a gente poder ser colocado de uma maneira diferente, entendeu? Então, assim, trazer muito claro isso para que as empresas entendam, assim, a, a necessidade. Eu acho que a dificuldade ainda existe, mas está muito melhor do que antes. Tu acha que então a gente vem sendo melhor aceito, as nossas sugestões, o nosso Sim. trabalho vem sendo melhor aceito pelos gestores, melhor aceito e melhor visto, no sentido de que Visto. Isso aí. é visto no sentido de que eles estão vendo sentido no que a gente faz. Isso, com Isso, certeza. Isso. E aí acredito que a pandemia, né, esse momento pandêmico que a gente está vivendo também trouxe muito à tona a oportunidade da inserção do psicólogo nas empresas. Porque nem, por exemplo, nenhum outro profissional consegue dar conta das emoções dos seus colaboradores que estão lá em home office extremamente adoecidos, e aí a empresa, além de precisar que eles se mantenham em casa, precisam produzir. Quem que dá conta disso? Um psicólogo, né? Então, psicólogo. é muito importante que a gente perceba esse momento da pandemia como algo bom e positivo, porque é algo bom e Como positivo uma oportunidade, né, como uma da gente oportunidade de mostrar nosso. inserção. Hum, E é com muito certeza. importante isso, porque hoje eu ainda estava conversando com a Fernanda, né? A gente vai pegando os ganchos, mas existe um estigma, enfim, a psicologia em si, ela não é muito valorizada, né? E eu acredito que a gente não é muito valorizado porque a gente realmente não se mostra, não se vende muito. A gente está começando a fazer isso agora, a gente está começando a fazer marketing agora, né? Para psicólogos. Os Uhum. psicólogos estão começando a se vender agora e também a gente tem um conselho que regulamenta muito bem esse marketing, regulamenta muito bem como que isso vai ser feito, né? Mas a gente está começando a se expor e colocar todas as nossas inúmeras funcionalidades agora, né? Sim, Então, a partir do sim. momento que eu acredito que psicólogos que estão nas empresas, pelo amor de Deus, se mostrem, se façam Isso, valer, né? com Cada um, todas certeza. as suas áreas, porque é importante mostrar o nosso valor, né? Em todas Uhum. as áreas. É importante mostrar que a gente não é só para lidar com louco, né? Que a gente não tem que lidar só com loucura, que psicologia não é só clínica, né? Que a gente está em É. inúmeras Da áreas. mesma forma, né, que psicologia organizacional, pessoal, não é só dentro das empresas.
né? Psicologia organizacional também é fora das empresas. Eu posso estar trabalhando com carreira, eu posso estar trabalhando com análise de perfil, currículo, preparação para entrevistas, enfim, tem inúmeras possibilidades. E a internet está aí para nos ajudar, para que a gente possa expor essas possibilidades de trabalho que a gente tem na mão. Então, imagina a gente poder, quanto psicólogo organizacional, ajudar pessoas a prepararem-se para uma entrevista de emprego, a buscar uma nova oportunidade, a preparar um bom currículo atrativo para as empresas. Então, isso são coisas que a gente também pode fazer, né? Tá dando pra ouvir isso? Ai, meu Deus do céu, não acredito nisso. Tá, e a gente tinha também preparado, né? Eu acho que a gente deu uma falada meio rápido, mas eu vou pedir pra te voltar num ponto. Ai, meu Deus, eu vou pedir pra te voltar num ponto que a Fernanda trouxe uma pergunta que Aham, ela pediu pra gente falar um pouco mais sobre a inserção, sobre quem quer se inserir no campo, como que faz, né? Isso tu falou um tá. pouquinho no começo, mas se tu puder falar um pouquinho mais. Então, assim, o que que eu acho mais importante de tudo? Network, tá? Pessoal, fazer contato. Primeiro ponto, tá? Eu tenho um currículo, e aí, desde o momento da graduação, fazer cursos voltados a essa área. Curso de recrutamento e seleção, palestra de recrutamento e seleção, desenvolvimento, enfim, tá? Se qualificar o máximo possível que conseguir no momento da graduação, tá? No momento que tiver a oportunidade de se inserir em algum espaço, mapear esses espaços. Quais empresas eu quero ir? Ah, quero ir na empresa A, na empresa B, na empresa C. Ok. Quais são os profissionais que estão lá inseridos? Preciso me conectar com eles, né? Aí, eu me conectando com eles, eu vou levar o meu currículo até lá, né? E quando a gente é acadêmico, é muito mais fácil a gente ir na empresa, se colocar à disposição, porque toda empresa gosta de receber um estagiário, de receber Sim, uma pessoa que quer aprender. Então, vamos que eu estou ainda na graduação, então faça isso, né? Eu tenho uma experiência minha que eu vivi. Eu tinha uma empresa em Santa Maria que eu sempre quis fazer estágio nessa empresa. Não vou falar o nome aqui para não ser antiético, mas eu sempre quis fazer o estágio nessa empresa. E essa empresa não estava conveniada à minha faculdade para campo de estágio. O que que eu fiz? Eu fiz contato com a pessoa do RH, fui lá, levei meu currículo e mostrei interesse de fazer estágio nessa empresa. Então, assim, esse é o primeiro passo, sabe? Se mostrar, se colocar disponível. E aí, a partir disso, a partir já da caminhada trilhada, dos cursos já feitos, do currículo já montado, mapear a empresa que tu deseja se inserir. Eu acho que esse é o grande ponto, sabe? E quando tu conseguir se inserir, fazer a diferença, ter boas relações, né? Acho que boas relações depois que tu sai de uma empresa são muito importantes. Santa Maria é uma cidade muito pequena, as empresas se conversam muito. Então, é muito importante a gente manter esse network. Ele começa, mas ele nunca termina. sim. Isso aí dos contatos é muito, muito importante, né? Claro que toda empresa ela tá muito interessada no estagiário numa mão de obra sem custo, né? Às vezes é remunerado, às vezes não é. Então depende. Sim, Lá na nossa não podia ser remunerado para ser curricular. Olha sim, só. isso também não. Se fosse remunerado era extracurricular, mas aí eu ia ficar sem os curriculares. Então, né? Normalmente as empresas estão muito interessadas nesse tipo de mão de obra. Então, e quando tu tá lá, né, tem que aproveitar, porque as pessoas que estão nessa empresa, elas Uhum, vão te usar de várias formas, né, para todo tipo de trabalho. E tu aproveita e vai aprendendo, né? com certeza. Eu também fiz esse vínculo quando o meu último estágio foi numa empresa também, uma consultoria em RH, e eu também precisei fazer esse vínculo. E foi bem legal, assim, eu consegui aprender bastante, bastante autonomia, bastante oportunidade, né, de fazer as coisas, de estar inserindo. E o muito importante também, quando a gente está no estágio, quando a gente está correndo atrás dessas pessoas, desses contatos, é não ter vergonha de perguntar, Sim, sim, né? com Porque afinal de certeza. contas a gente está estudando, a gente está aprendendo, a gente está em fase de aprendizado, né? Então
Não ter vergonha de perguntar, eu não sei fazer o que me pediram. Pergunta como é que faz, É. né? Ou então se Isso não colocar tem problema. disponível, né? Posso participar dessa entrevista, posso ver como é que tu faz, né? Então sempre estar Isso, assim atento a poder perceber, a poder utilizar desse espaço para aprender, para se desenvolver quanto profissional, né? Então é o momento assim, eu sempre digo que a graduação é o momento de experimentar o máximo de coisas possíveis para depois, no momento que tu sair do momento acadêmico, né? Tu poder ter mais sim. certeza e mais clareza para onde tu quer ir. Até porque a gente conversou, né, ontem sobre isso, que às vezes a gente tem planos para quando sai da graduação. Às Uhum. vezes não, todo mundo faz planos, né, para quando sai da graduação. Só que às vezes esses planos não são exatamente como a gente imagina, às vezes não dá tão certo assim. Às vezes a gente precisa correr para um outro lado, às vezes a oportunidade que surge não é bem a que a gente queria, mas a gente, né, tá ali Uhum. para agarrar, para aprender, desde que a gente esteja disposto a aprender, né? E desde que, né, por exemplo, entrando numa empresa, bom, meu conhecimento dentro da empresa, me formei, consegui um emprego dentro de uma empresa. Meu conhecimento organizacional, ele é raso, né, com base no que eu tenho Uhum. na faculdade. Tudo bem? Desde que tu não fique tão na tua, que tu tenha vontade de trabalhar, que tu não faça coisas sem saber, Uhum. né? Não faça processo sem saber o que tu tá fazendo. Diga, olha, tô aprendendo sobre isso. E corre atrás da máquina, vai estudar para poder Uhum. dar conta do trabalho, né? E Então, isso é uma às coisa vezes assim o muito plano não dá clara. certo. É. E isso é uma coisa também quando tu falou corre atrás e vai estudar e dá conta do trabalho. Psicologia organizacional, pessoal, é demanda. É demanda de trabalho, é muita demanda de trabalho, né? Eu sempre digo assim, eu trabalhei com volume de vagas de 30, 40 vagas por mês. Então, são coisas que a gente não tem outro espaço de vida, assim, tem que trabalhar muito e tem que querer, é uma escolha, sabe? Tem que querer, porque a gente lê nos livros aquilo tudo muito bonito, tudo muito maravilhoso, que a gente vai ajudar Muito pessoas, redondinho, muito que a gente vai certinho, né? desenvolver pessoas e vai desenvolver pessoas, vai ajudar pessoas, vai, sim, vai, mas existe a parte da dor e isso todo mundo tem que saber, né? Porque crescer dói. Eu sempre digo, crescer dói. Em toda e qualquer determinada profissão, Sim. crescer dói, né? Então estejam preparados para isso. A psicologia organizacional é maravilhosa. Eu amo o que eu faço de paixão, eu amo realmente, mas eu sei que ela é extremamente dolorosa. Hoje não dói tanto quanto, né? Mas, mas é muito importante a gente preparar as pessoas que querem se inserir nessa área, que estejam preparadas para a dor, né? Estejam preparadas para ter Para trabalhar bastante. disponibilidade, para trabalhar bastante, para E poder. aí, uma coisa que tu mencionou, que tu trabalhava nessa última empresa, é que tu viajava muito fazendo processo seletivo. E isso não é exceção, né? Isso Não. praticamente é regra. Porque tem que viajar bastante fazendo processo seletivo em organizações que tem em vários lugares, tu tem que viajar bastante, porque tu tem que contratar para muitos lugares, né? Numa empresa Sim. que atende, por exemplo, o estado inteiro, ou região metropolitana, ou região central, tu faz região central, tu faz região metropolitana, tu faz região, né? Tu tem que fazer tudo É, isso, tem que estar eu viajava de Uruguaiana, né? Itaqui a Bento Gonçalves, né? Então, de um misericórdia. espaço a outro. E aí é questão de disponibilidade, né? Eu sempre digo assim, ó, nós temos grandes ferramentas que ajudam muitas pessoas, né? Uma das coisas que eu digo, eu sempre falo para as estagiárias, quando eu tenho estagiária, vai fazer uma entrevista, entrevista é um espetáculo, é uma oportunidade, né? Por quê? Por que que é um espetáculo? Porque aquela pessoa que teve o interesse de chegar até nossa empresa, que teve a disponibilidade de tempo para ir até nós, nós não podemos utilizar dela de maneira equivocada. A gente tem que muito ser empáticos nesse momento. E se ela não Sim. for para ser o perfil daquele momento a ser contratado, nós precisamos ser muito éticos em dizer, né? Não machucando a pessoa, mas dizendo para ela o quanto ela precisa melhorar. Isso foi. Ai, agora a gente tá chegando no final, mas isso foi uma das piores
coisas no meu estágio, juro por Deus, assim, foi uma das piores coisas no meu estágio, dizer pra pessoa que ela não foi selecionada pra vaga, que não foi dessa vez que ela conseguiu o emprego. Foi. Odiei, achei horrível. Não, gente, não. Isso é questão de aprendizado. No final já tava tudo certo. No final do ano já tava tudo certo, já conseguia fazer de boa. Mas as primeiras vezes é complicado, porque tu imagina dizer pra pessoa, olha, Uhum. não foi dessa vez que tu conseguiu, não, não foi dessa vez que tu saiu do desemprego. Imagina! Sim, e eu sempre trago, assim, eu tinha essa dificuldade, todo mundo tem, né, no início, mas o que que eu sempre penso, assim, ó, quando a gente diz um não para uma pessoa, também é um não para que ela não sofra, para que ela não se sinta infeliz e para que ela não se sinta desgastada num emprego onde futuramente ela não vai se sentir bem, Ai, isso aí ninguém me diz. né? Então, assim, ó, É, é clareza, é questão de empatia mesmo, assim, se não deu sim. certo agora, pode que daqui a pouco dê em outra empresa, em outro espaço, né? Sim, em outro cargo tu te encaixe mais, e daqui a pouco tu se Sim, sinta melhor desempenhando também outra função. com certeza. A gente está se encaminhando para o fim. Nossa, eu adorei, achei maravilhoso hoje. Amei, amei, amei. Aprendi horrores contigo. Muito obrigada. Tu tem mais alguma coisa que tu queria acrescentar para a gente finalizar? Não, eu só queria acrescentar, assim, que a psicologia organizacional está crescendo muito em Santa Maria, tem muitas oportunidades, eu acho que a gente só precisa sair fora da caixa e não perceber a psicologia organizacional somente dentro das empresas. Ela está em vários lugares. E a gente precisa se apropriar desses espaços e poder realizar o que a gente deseja quanto psicólogo organizacional, que é ajudar pessoas, que é desenvolver pessoas, que é trazer resultados tanto para a empresa quanto para a vida desses seres humanos, colaboradores que nos procuram, né? Então, utilizem da sua ferramenta da psicologia e ocupem, né, esses espaços, seja em empresas ou seja em consultorias, em seus próprios saberes, em clínica ou atendimento online. Muito obrigada Tá pela bem? Obrigado. inspiração, né? Porque é sempre bom, né, ouvir essas coisas, esses incentivos, assim, né? Porque tu falou em relação ao organizacional, mas isso tira a gente da caixa em qualquer área que a gente estiver atuando, né? Porque ficar na nossa zona de conforto é muito fácil, é muito tranquilo, é muito, né, paz, show. Mas em compensação, a gente não evolui nem enquanto pessoa, nem enquanto profissional. E a gente também não ajuda a nossa profissão a ir para frente, né? Isso A aí. conquistar o espaço que a gente merece. Então, muito bom, adorei te ouvir, aprendi muito contigo. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigada por ter Eu que agradeço. partilhado o teu conhecimento e as tuas experiências conosco. Né? Muito obrigada por hoje. Obrigado, pessoal. Obrigado a todos. Obrigado, meninas, pelo convite. Estou sempre à disposição. Tá? Boa noite, gente. Então a live vai ficar Tchau, salva no tchau. IGTV, tá? Boa noite, Jairo. Muito obrigada Boa por tudo. noite. Até mais. Nos Até falamos. Boa noite, mais. Tchau, pessoal. tchau.